Pode se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito contente de ver ali o Erivaldo, a Edna. Parece que a filha veio quem hoje junto? Minha mãe veio, estava em Goiás? Alagoas, é isso mesmo. Veio conhecer Pirassununga, garota. Sejam bem-vindos, muito feliz de ver que terminou as férias. Nós podemos aqui nessa noite adorar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, que Ele é digno. Então eu quero convidar você para irmos ao tema dessa semana. Coloque na tela a temática, por favor. E queridos, nós temos algo muito importante para aprender aqui nessa noite. Eu sinceramente gostaria de chamar a sua atenção para que você ouvisse essa palavra, porque ela se aplica tanto na vida do coletivo da igreja, como na vida individual de cada cristão. Eu vou repetir isso, porque você é a igreja, você faz parte da igreja. Nós vimos a parábola das 10 virgens, que as virgens individuais, elas simbolizavam cada membro do corpo de Cristo, mas a igreja, ela simboliza todos juntos. Então, individuais nós somos membros do corpo, mas no coletivo nós somos igreja. Por isso eu quero pedir toda a atenção sua agora, por favor, porque a temática dessa semana, a verdadeira igreja, faz do nada grandes coisas. Ela tem algo a nos ensinar muito profundo, ela tem algo a nos ensinar muito grande para nossas vidas como os cristãos diante de Deus. Curve sua cabeça. Pai Santo, no nome de Jesus, nós sabemos que é do seu real interesse que essa palavra não fique só na mente dos seus filhos dessa noite, mas que ela possa entrar no coração, para que ela possa surtir o efeito no coração de cada um. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, trazer esse ambiente nesse lugar, um ambiente de glória, um ambiente da tua presença, um ambiente de revelação da tua palavra. Nós precisamos dessa revelação, nós precisamos ter os nossos sentidos exercitados e iluminados pela sua palavra. Que o Senhor encontre aqui agora, nesse momento, em cada coração, um ambiente de glória e de poder, para que milagres aconteçam, Senhor, para que curas aconteçam, para que libertação venha acontecer neste lugar e salvação no nome de Jesus, arrependimento. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus, que isso aconteça, para a glória do teu nome, amém. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho, guarde esse tema, a verdadeira igreja faz do nada grandes coisas. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Iremos ler do verso 6 em diante. João, capítulo 6. E vamos ler do verso 6 ao 14. Por favor, fiquem muito atentos, porque é algo muito forte de Deus para nossas vidas nessa noite. Não se deixem distrair por mais nada, por favor. Simplesmente agora se concentrem no que Deus vai falar com você. Nós precisamos ler o texto e nós precisamos refletir dentro do texto que nós estamos lendo. João capítulo 6. Verso 6 em diante. Quantos acharam? Digam amém. Está ali na tela. Presta bem atenção. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Mas vamos voltar ao versículo 4 desse capítulo. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, presta bem atenção: onde compraremos pão
para este povo comer. Eu vou ler esse versículo de novo, volte lá. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, ele faz uma pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Repita comigo: fez essa pergunta para me colocar à prova. Então preste atenção, porque em um determinado momento Deus vai te fazer essa pergunta, ou Ele já está te fazendo, pois já tinha em mente o que ia fazer. 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários, só para você aprender a linguagem bíblica, um denário era equivalente a um dia de trabalho naquela época. Todas as vezes que você ouvia a palavra denário, relacionada a 2, a 3, a 300, você pode calcular como um dia de um trabalhador. Então Filipe, ele faz um cálculo. Ele lhe respondeu: nem 200 denários, ou seja, nem que nós tivéssemos aqui 200 dias de trabalho, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Para aí, ele disse: olha, nem que tivéssemos agora esse recurso em mãos, esse tanto de dinheiro, nós não teríamos como comprar pão suficiente. Teríamos o dinheiro, mas não teria pão suficiente. Imagina, não era só uma questão de ter o recurso. Não dá para chegar ali, estava até ali agora, se não me engano, era o Luquinhas que estava ali. Era o Lucas. Então, não dava para chegar na padaria Flor da Nata, de repente, e dizer assim: me dá aí 5.000 pães. Às vezes eles nem têm farinha em estoque, funcionários, condição, forno a tempo para queimar. Imagine você. Então Filipe disse assim: olha, nem que a gente tivesse 200 denários, onde haveria pão suficiente agora para alimentar essa multidão? Então dá uma olhada no tamanho da situação que Jesus está dizendo para eles: olha, façam isso. Dá uma olhada no tamanho do problema. Consegue imaginar que era uma situação assim complicada? Como? Filipe pergunta: tudo se nós tivéssemos, olha, eu imagino aqui 200 denários, dinheiro, tudo bem, onde iríamos achar pão suficiente? Então não era um problema, o problema ele era assim, queridos, quase irresolvível, porque era uma questão de 5.000 pessoas, uma grande multidão entre crianças e mulheres que estavam ali com fome. 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha de novo. Mas o que é isto para tanta gente? Então semana passada nós falamos do tema: a igreja deve mostrar Jesus ao mundo. E nós falamos de uma menina que apresenta a Naamã uma solução, um caminho. Agora nós vamos falar essa semana de um menino. Muito importante dizer que para Deus a idade não importa, para que Ele possa usar como instrumento em suas mãos. Para nós pode existir menino, criança, adolescente, mas para Deus não existe idade. Então semana passada nós falamos de uma menina, e essa semana estamos falando de um menino. Então, quando houve um murmúrio sobre aquela necessidade, um garoto se apresentou. Ele se achegou com o que tinha. Mas o que ele tinha? Ele tinha 5 pães de cevada e ele tinha 2 peixinhos. Mas veja que o discípulo André, ele diz assim: mas o que é isso? O que isto representa para tanta gente? Então nós temos Filipe fazendo um cálculo, Filipe dizendo: olha, ainda que tivéssemos 200 denários, nós não teríamos pão. Imagina, Luquinha, chegar ali no Flor da Nata agora,
e falar assim, seja sincero, faça 5.000 pães para nós agora. Vocês levariam quantos dias para fazer 5.000 pães? 2 faria? Então bom, 2 dias fariam 5.000 pães. Mas o problema era naquela hora. A multidão já estava 3 dias com fome. Então Filipe falou assim, olha, se nós tivéssemos 200 denários agora, é claro que a gente está falando de uma padaria hoje, que tem forno, que eles têm habilidade, mas naquela época, irmãos, assar pão num forno de barro, o tamanho que era aquele forno, não tinha gás, era lenha, a dificuldade. Então se eles levam 2 dias, eles deveriam levar 5 dias para assar pão para toda essa multidão. E estamos falando não do pãozinho de forma, porque o pão que eles comeram ali, que eles saciaram, que eles se encheram, era um pão, era o almoço, era a janta deles. Porque o texto diz que eles ficaram fartos. Então veja, aliás, eu estou falando 5.000, mas me perdoa, porque a multidão ainda sobrou depois 12 cestos cheios de pão ainda. Então era muita quantidade de pão, queridos. Não era brincadeira, não era uma tarefa feita de se fazer na hora. Engraçado que se fala isso hoje e vem um padeiro na igreja. Deus tem seus meios. Uma coisa tremenda, né, irmãos? Vamos deixar Deus agir aí. Vamos, fala assim, fala Jesus com o padeiro. Então deixa Jesus falar com o padeiro. Coloca o texto na tela aí. Ontem eu podia estar assim na hora do casamento. Eu vou fazer um casamento sério pra caramba, fotógrafo nem pra falar, dá um sorriso aí, pastor. Ajuda aí. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele pergunta, olha, mas isto, o que é para tanta gente? Continue. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Nós não contamos aqui crianças e mulheres. Então a gente está falando de mais de 10.000 pães, fora os 12 cestos que sobraram cheios. Então demoraria aí, Lucas, para fazer 4 dias este pão. Imagina, a multidão estava com fome, esperar 4 dias para uma padaria. Outra coisa, a padaria trabalharia de tempo exclusivo só para aquela situação. Ela não teria tempo para atender os seus clientes. Irmãos, era uma coisa assim, num momento muito difícil. Então Jesus tomou os pães e deu graças. O repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Vocês entenderam? E o fez mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixando para aqueles que tinham comido. 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é um profeta que devia vir ao mundo. Meus amados irmãos, vamos ficar atentos ao que Deus tem para nós. Eu mandei uma imagem com a mão para cima, Guilherme. Essa é a primeira imagem de introdução, versículo de Hebreus, se não me engano, capítulo 10, versículo 38. Olha o que está escrito lá, vamos ler junto. Mas o justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o justo viverá pela fé. E fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. O nosso estilo de vida, a nossa forma de viver é pela fé. E fé, queridos, é contrário à razão. A fé, ela funciona olhando para a palavra e para as mãos de Deus. A razão funciona olhando para os cálculos e para as circunstâncias. Então nós precisamos aprender que o estilo de vida do cristão é pela fé. E o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês nessa noite,
para uma igreja realizar grandes coisas do nada. Primeiro slide, vamos à tela. Nós precisamos meditar. A igreja sempre enfrentará uma resistência racional diante de grandes desafios. Espera aí. Você vai ver que quando Jesus faz a pergunta, nós temos 2 discípulos, todos 2 que se apresentaram, queridos, com uma resistência racional. O primeiro disse: se tivéssemos dinheiro, não haveria como conseguir essa quantidade de pão agora. O segundo disse: aqui está alguém que se apresentou, mas o que ele tem não é suficiente para que essa multidão coma. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender de uma igreja que ela vai realizar grandes coisas do nada, é que ela enfrentará, a primeira coisa que ela vai enfrentar em seus membros. Eu me lembro muito bem, a irmã Ana lembra, ela não está aqui hoje, mas talvez alguns irmãos, na época que nós começamos a oração, amplia a nossa tenda, alarga as nossas fronteiras, que nós colocamos os projetos para que a igreja fosse deste modelo. A igreja ainda era daquela cortina para trás, só tinha ali na frente uma cobertura, uma varanda. Depois você pode conhecer ali o espaço que era essa igreja no ano de 2012. E eu disse: vamos orar, irmãos, para que a igreja ela cresça, a gente construa. Nós precisamos avançar. E eu lembro que quando os irmãos chegaram para a oração, eu havia colocado o altar de lado ali, e eu havia arrumado as cadeiras de lado. E uma irmã que entrou, a primeira coisa que ela falou, ela disse: que isso, pastor? Por que o senhor bagunçou a igreja desse jeito? Porque o senhor já está com pressa, a gente vai começar a orar agora. E eu falei: minha irmã, eu quando começo a orar, eu já começo a ver aquilo que eu estou orando se materializar, e eu começo a me mover. Eu me lembro muito bem que uma vez o Samuel, ele disse uma coisa interessante: se nós queremos crescer, a nossa mentalidade deve ser de igreja grande. Então peraí, hoje nós temos uma mesa Yamaha, mas nós já estamos vendo no futuro uma mesa melhor. Hoje nós temos um sistema de transmissão, mas já começamos a ver no futuro um sistema de transmissão melhor. Hoje nós temos que ir 3 vezes por ano na nossa sede em São Paulo, no sábado, para um culto de ceia regional, onde o batismo vai acontecer lá, e nós já precisamos de um ônibus. Eu já começo a ver que a nossa igreja vai precisar comprar um ônibus. Preste atenção, porque as coisas que eu estou falando com vocês agora, elas são desafios. Só que a igreja não pode comprar um ônibus e deixar na rua. Ela precisa de um terreno para guardar esse ônibus. E aí, se eu começasse a perguntar agora: irmãos, quanto custa um ônibus? Eu estou falando um ônibus, eu não estou falando uma carroça. Eu estou falando um ônibus para a gente entrar, porque se a gente tem ônibus para ir para bater perna para termas, para bater coisa para as coisas da igreja, nós vamos arrumar um ônibus. Agora, que a gente precisa de um lugar para guardar o ônibus. Então vai surgindo desafios. É por isso que tem igreja que não cresce, porque ela não se desenvolve, porque ela começa a calcular o que ela tem, quanto que ela tem, quanto que ela possui. Calma aí, nós ainda estamos no primeiro tópico. Então, o que acontece, queridos? Nós vamos achar uma resistência interna, às vezes dos próprios membros, para não dizer de liderança, dizendo: não dá, a gente não consegue, olha a crise, olha o coronavírus, olha isso, olha aquilo, nós não temos condições para isso, nós não temos renda para isso. Eu me lembro quando eu cheguei no Cleiton Malamã, o que mais se dizia lá é: não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo. Eu disse um dia: vocês amam a igreja? Eu acabei de fazer o meu acerto na Abrapira, então nós precisamos colocar o telhado aqui. Eu sou o primeiro a ofertar com 1.000. Então vocês estão dizendo aqui que amam a igreja. Cadê aqueles que amam realmente? Vai provar agora. Samuel, eu nem perguntei se tinha 1.000. Eu disse: você é solteiro, você trabalha no exército, então você 1.000. 1.000 já sei, eu estou contando com você já. E aí levantamos 7.000 para o telhado e fomos buscar esse telhado. Fizemos o telhado, colocamos o telhado na igreja. Mas é uma igreja que tinha a mentalidade, queridos, uma mentalidade de pobreza.
Tem igreja que tudo que vai fazer os irmãos não podem. Os irmãos é pobrezinho, os irmãos é coitado, os irmãos não têm dinheiro. Tem dinheiro para tudo, para celular, para carro, para um monte de coisa. Mas em relação ao reino de Deus, não se tem. É uma mentalidade errada. É uma mentalidade que se tem errada no meio do povo de Deus. Então o primeiro desafio para uma igreja, queridos, deixa eu voltar aqui, o tema não precisa colocar lá. A verdadeira igreja faz do nada grandes coisas. Para ela fazer do nada grandes coisas, é essa resistência racional que encontramos na vida daqueles que ainda não aprenderam a desenvolver uma vida de fé. Porém, essa igreja está se agigantando, sabe por quê? Porque eu me lembro que quando o diácono Isaías, ele lançou o projeto de doar a moto junto com a Patrícia. Aliás, a Patrícia ontem estava bonita, não estava, irmãos? Está hoje também, porque ela não perdeu o rosto. Mas Isaías ontem estava com 2 armas. Ele costuma andar com uma, mas ele estava com 2. Então, e o fuzil no carro. Então, até esqueci que eu estava... tá. Aí o Isaías chegou para mim e falou: pastor, vamos fazer uma rifa dessa moto para conseguir 4 mil. Eu falei: seria para quê? O meu sonho é colocar o telhado nessa igreja. Eu falei: mas vamos fazer o orçamento, né? E fizemos o orçamento. O telhado custava na época 14 mil. Eu falei: nós temos que fazer a rifa para alcançar o objetivo. Então, nós vamos precisar vender 1000 números a R$20, era isso? Ou a 10? 20, 1000 números. Imagina você, era uma coisa assim, imaginável. Mas ele de cara, ele aceitou o desafio. Mas olha como a gente vai se agigantando quando a gente vai crescendo diante do desafio. Aí, irmãos, vamos lá, vamos vender. E começa, pastor Joel vem aqui, só num culto, só num dia acontece uma resistência que aparentemente a gente pensava que ia prejudicar a gente, mas na verdade Deus estava melhorando a situação. E só num dia, só num culto, o pastor Joel assume aqui dos 20 mil que precisávamos, ele me compra 5 mil. Ele fala: olha, eu estou ofertando 5 mil. Daria quantos números só naquele dia? 200? 250 números. Então vendemos 250 números dos 1000. E conseguimos alcançar os 20. E quando você está pensando o quê? Quando nós alcançamos os 20 mil, o preço de tudo se dobrou. Foi lá em cima por causa da crise do coronavírus, faltou matéria-prima. Mas Deus nos deu graça, por quê? Porque a gente já tinha vencido o primeiro desafio. Então isso nos levou a acreditar que se tivéssemos chegado ali, nós conseguiríamos chegar além. Então essa igreja tem se agigantado. Agora tem um problema: quando a igreja se agiganta, as lutas espirituais, as batalhas espirituais também aumentam. Às vezes as pessoas vêm para essa igreja, ela diz: pastor, eu vou para aí porque eu senti a presença de Deus, porque eu ouvi a palavra do Senhor, porque eu senti Deus. Eu falei: irmão, pode vir, tem tudo isso que você está falando, porém se prepara. Pode se preparar, porque você vai enfrentar a batalha que você nunca enfrentou na sua vida antes. Guerras e desafios. Por quê? Porque somos uma igreja que acabamos de construir, já estamos falando em quebrar essa parede. Vocês estão entendendo? Já estamos falando em arrancá-la. Arrancá-la como? Pela quantidade de membros, pela quantidade do dinheiro? Não, pela visão que Deus nos deu, pela direção que Ele nos deu. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que uma igreja, que ela do nada vai fazer grandes coisas, é que ela vai encontrar essa resistência racional. Mas a princípio é até entendível. Por quê? Porque estamos desenvolvendo a nossa fé, estamos aprendendo a crer, estamos aprendendo a Deus agir. Então o que não é normal é a gente lançar um próximo desafio e aqueles que já viram a mão de Deus duvidar e resistir. Aí não. Não é normal chegar aqui e falar: vamos comprar um ônibus, o terreno para o ônibus, e alguém dizer assim: não, pastor, não dá. Para aqueles que já passaram pelo Mar Vermelho, preste bem atenção nisso. Para aqueles que já atravessaram o mar, agora a fé deve se agigantar e continuar crendo que o Deus que começou a boa obra, Ele irá concluí-la. Vamos para o segundo slide nessa noite. A igreja sempre enfrentará necessidades gigantes, mas com recursos restritos. Eu vou ler isso de novo. A igreja sempre enfrentará necessidades gigantes,
porém com recursos restritos. Isso é normal. Nós não podemos esperar que tenhamos muito para realizar muito. Até porque nós não fazemos nada porque temos, nós fazemos porque cremos. Então, diante de nós, sempre haverá. Estamos enviando o primeiro casal de missionário agora no mês de março. Samuel e Alexia, estamos aqui abrindo mão de um levita. Estamos abrindo mão de alguém que hoje no louvor, no ministério de louvor, é alguém fundamental, alguém básico, os dois, o casal. Estamos mandando para uma jornada, numa empreitada de um gasto inicial de 14 mil, só para mantê-los 7 meses no treinamento missionário e depois para enviá-los para outro país. Uma igreja que está com 9 anos, já está enviando. Já mantemos a Índia, uma igreja na Índia. Já mantemos lá na Índia uma criança no orfanato. Já temos enviado, mas agora vamos enviar o primeiro casal de missionários. Você está pensando que a gente tinha? Se fôssemos olhar para os recursos, nós não faríamos isso. Então sempre diante de nós, repita comigo, sempre diante de mim, as necessidades serão maiores do que os recursos que eu tenho. Mas por que isso acontece? Porque eu vivo pela fé. Então aquilo que Deus tem prometido para mim não é segundo aquilo que eu posso, mas segundo aquilo que Ele pode. Não, você não entendeu, irmão. Precisa vir pregador de fora para você se animar, para você aplaudir. Para com isso. Entenda o que eu estou falando. Você sempre terá diante de você problemas maiores e circunstâncias maiores do que as suas posses. Mas Deus não está te dando desafios segundo o que você tem, mas segundo as promessas dele na sua vida. Isso, igual faz pregador de fora, faz isso. Para de esperar alguém de fora para falar, Deus está falando com você. Deus está ampliando. Deus está ampliando coisas aqui nessa noite. Deus está confirmando projetos, sonhos, alargando. Escuta, cresça o seu negócio. Cresça, alargue aonde você está. Porque a demanda vai aumentar, querido. A demanda vai aumentar. A igreja sempre enfrentará necessidades gigantes. Observe que diante dos discípulos está uma multidão faminta. E eles não têm o que fazer com recursos naturais. Então a igreja sempre vai estar diante de necessidade. Deus sempre vai chegar para a igreja e vai trazer necessidades gigantes. Mas por que Ele faz isso? Não porque nós temos recursos, mas porque temos fé. Slide de número 3. A igreja poderá ser neutralizada se olhar as circunstâncias pelas capacidades naturais que possui. Eu vou falar desse tópico agora, mas no final eu vou tratar disso mais sério. Até pensei que eu vou continuar na quinta, eu não sei. Talvez na quinta-feira, mas talvez eu conclua tudo hoje. Talvez é para hoje o que está aqui preparado. A igreja, olha, Deus não chamou nenhuma igreja para ser pequena. Eu vou repetir isso. Deus não chamou nenhuma igreja. O Roberto acabou de falar de uma igreja que fechou e hoje onde era igreja é um bar. Deus nunca chamou a igreja para ser limitada, para ser restrita. Você quer ver uma coisa triste? É você ver uma igreja construída num lugar aonde você olha para ela e você diz, ela não tem para onde, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para lá e nem para cá. Então a igreja ela pode ser neutralizada, porque veja que eles estão diante de um desafio que naturalmente não poderia ser concluído, mas de forma espiritual e pela fé poderia ser sim. Então a igreja ela pode ser neutralizada. Muitas igrejas elas podem ficar incapacitadas
Se elas, ao invés de olhar para a visão, para aquilo que tem que ser feito, para aquilo que tem que ser realizado. Eu me lembro quando eu terminei essa igreja, eu falei, meu Deus, construção de igreja tão cedo na vida, eu não vou mexer com isso. Mas eu já estou com vontade de levantar a parede. Você me pergunta como? Já estou com vontade. A igreja pode ser neutralizada se olhar as circunstâncias pelas capacidades naturais que possui. Então olha para o caixa, não tem dinheiro. Olha para o recurso, não tem recurso. Calma aí. Nós não nos movemos por aquilo que temos. Se a gente não olhar para a palavra e entender o que a igreja precisa ser. Um dia eu disse que essa igreja precisa ser a instituição mais rica da cidade. Porque a Bíblia diz que Deus tiraria do ímpio para dar para o seu povo. Ela precisa ser, porque é o lugar, queridos, de salvação, de libertação. É a arca onde almas vão para o céu. Ela não pode parar de crescer. Ela não pode se limitar. Ela tem que se tornar, ela tem que avançar, ela precisa crescer. Então a igreja ela pode ser neutralizada, porque se tudo que vai fazer, vamos olhar para as circunstâncias, vamos olhar para o caixa, vamos olhar para aquilo que temos, a igreja não sai do lugar. Ela não avança. 4. A igreja avança. Isso aqui é muito interessante. Quando pessoas se apresentam mesmo com poucos recursos. Deus usa pessoas, não dinheiro. Veja que o rapaz se apresenta. O que ele tem é insignificante a necessidade, mas ele se apresenta. Quando eu olho para aquela lista de dizimistas, eu conto que no mês tinha 53 e nesse mês tem 42, numa igreja de 105 membros, eu me entristeço. Eu penso onde foi parar os 10. O que os 10 fizeram esse mês? O que os 10 pensaram esse mês? Porque os 10 reteram aquilo que é do Senhor. Porque, queridos, é dessas pessoas que se apresentam com seus 5 pães e 2 peixes. São esses que trazem. São esses que entendem o compromisso através daquilo que Deus pediu que eles dessem, que eles entregassem. Que a igreja avança com a fé do povo de Deus, com a fidelidade do povo de Deus, com o seu compromisso. A igreja avança com pessoas como Samuel Alex, que diz, eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Então Deus usa pessoas, não os seus recursos, queridos. Ele usa você quando você apresenta aqui diante dele com o seu dízimo. Você está dando testemunho de fé, testemunho que crê no Evangelho. Você não está entregando só dinheiro para uma construção, mas você está testemunhando que Cristo vive, que Ele ressuscitou, que Ele reina e que acredita no reino de Deus. Então são pessoas. O rapaz se apresentou. Está aqui um rapaz. Alguém no meio daquela multidão foi com pouco que tinha e diz, eu tenho alguma coisa. Eu não sei para que dá, mas eu tenho. Você que deixa de contribuir, de entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos. Você não só deixa de dar uma renda, mas você deixa de testemunhar. Deixa de evangelizar, deixa de pregar, deixa de investir no reino de Deus. 5. A igreja corre risco quando pensa que cuidando do espiritual não haverá suprimentos materiais. Presta atenção. O que mais pessoas pensam é que se elas se dedicarem ao reino, se elas virem ouvir a palavra, aprenderem a palavra, se alimentarem da palavra, se elas dedicarem tempo de ensaio, igual esse Ministério de Louvor se dedica, durante a semana, eles têm que escutar cada louvor 10 vezes, são cobrados a melhorarem constantemente a forma que tocam, que se apresentam. A gente corre o risco. Se eu for no culto hoje, eu perco dinheiro, eu perco isso, eu perco aquilo. Ela corre o risco. Quando ela pensa que se ela não cuidar do espiritual, não haverá, que se ela cuidar, se ela se dedicar à vida espiritual, vai faltar suprimentos materiais para ela.
Vai faltar para ela, queridos, recursos. E eu estou falando agora de você no individual. Quando você imagina que não se encher do Espírito e da palavra, não sentar para ouvir como Maria, ficar como Marta, inquieto, ansioso, preocupado com as coisas dessa vida, é um engano. Quando você cuida da tua vida espiritual, vem para a tua vida a provisão material. Vem para a tua vida a provisão financeira. Vem para a tua vida coisas que você nem imaginava. A Bíblia diz, queridos, que eles não tinham nada, mas quando eles obedeceram, eles recolheram 12 cestos, representando cada apóstolo. E todos os 12 pegaram 12 cestos lotados de pão. Então eles semearam coisas espirituais e eles colheram coisas materiais. Quando nós lançamos a semente, quando nós obedecemos, quando nós nos dedicamos ao reino, aparentemente, inicialmente, não temos tendo nenhum retorno financeiro. Porque enquanto estamos aqui, outros estão correndo atrás das coisas dessa vida. Mas aqueles que estão se empenhando na vida espiritual, há a promessa que se ele busca o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Então, eles não tinham nada, mas quando eles aceitam o desafio, escute isso aqui que eu estou te dizendo. Quando a igreja cresce, a sua vida cresce. Quando o reino cresce, a sua vida cresce. Quando você está dentro de uma instituição que ela prospera, você prospera. É isso. O que vamos fazer para essa multidão? Nós não temos nada. Divida esses 5 pães. E eles fizeram. Quando eles semearam, obedeceram, a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos cheios de pão. A Gabi, esses dias, ela falou para a mãe dela ontem, foi lá comprar umas roupas, ela disse, eu nunca vi Deus me responder tão rápido as minhas orações. Depois que ela pregou aqui sobre a diferença entre a multidão e os discípulos, que ela começou a aplicar a vida dela a orar e a ler, montou um grupo agora de maratona bíblica, de leitura da Bíblia, tem colhido coisas, eu nem sei o que ela está pedindo. Às vezes a mãe dela fala uma coisa comigo. Outro dia ela tinha um dinheiro na conta dela, uma irmã veio pregar aqui, ela fez oferta para a irmã, eu nem sabia. Eu cheguei em casa, senti no coração, e eu disse para ela, filho, olha, o pai, toma aqui, o pai quer te dar 100 reais. E esses dias eu já falei para ela, o pai está vendendo um carro, se eu vender eu coloco 1.000 reais na sua conta. Veja, quando você se dedica a Deus, quando você faz o que Deus quer, o diabo chega a botar na sua mente o seguinte, não, e tem tanta gente abandonando, cantores evangélicos, né? Abandonando a igreja, o coral da igreja, o louvor da igreja para cantar secularmente. Teve um irmão que veio aqui ajudar o ministério de louvor, falou pro pessoal do louvor, não adianta, se vocês não tocar um sertanejo, vocês não vão tocar bem. Eu falei, irmão, pode ir embora, que aqui ninguém vai aprender sertanejo para tocar bem, eu prefiro todo mundo tocando mal. Porque é uma pessoa que está na igreja e quando precisa toca no barzinho, vai tocar sertanejo, música do mundo. Não, cuide da tua vida espiritual e vai haver suprimento material para a sua vida. Não vai faltar, queridos. Dedique agora, nós teremos no começo do ano 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. 12 dias de culto, começa no dia 2, a vigília da virada, uma batalha espiritual, a única campanha no ano, consagrando todos os meses do ano ao Senhor. E eu já estou com uma expectativa tremenda. Uma expectativa. E nós precisamos orar. Já disse como pastor dessa igreja, se você é esquerdinha, não revela para mim. A esquerda é tão boa que a Bíblia diz que Jesus vai botar os bodes na esquerda e os filhos dele à direita. A esquerda presta. Porque nem a Bíblia aprova a esquerda. Então você que é de esquerdinha, mantém sua esquerdinha bem guardada. Só os de direita, por favor, se apresentem, porque o ano que vem é ano de eleição. E se nós reelegermos o atual presidente, nós colocamos 2 ministros no STF. Colocando 2 ministros no STF, não vai ter mais proibição de pregar o evangelho, não vai ter aprovação de ideologia de gênero. Se você não vai poder ser mais chamado mãe, ou outro ser chamado pai. Se a esquerdinha ganhar, vai vir tudo isso para a vida do Brasil. E nós não queremos, e nós vamos orar para que a nossa nação continue abençoada, para que a nossa nação continue pregando o evangelho, para que continue essa bênção no Brasil. Então a igreja corre risco. Pare com isso, irmão.
Cuide da tua vida espiritual. Dedique a tua vida espiritual, senão você vai atrasar a tua vida financeira. Tem gente que pensa que engana a Deus. Eu falei pro Ney, se você tocar, você vai casar. Começou a tocar, veio a mulher. Parou. O casamento está travado. Você tem que se dedicar às coisas de Deus, se empenhar às coisas de Deus e só melhorar, cada dia mais se entregar mais, porque é daí que vem a provisão para a nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vamos para o 6. Os ministérios só se tornarão prósperos quando, na sua pouca força, agirem pela fé, usando o que puderem para realizar a obra de Deus. Eu já falei, os apóstolos não tinham nada, mas pelo fato deles pegarem o que Jesus disse que eles deveriam fazer, obedecerem, e começar a servir a multidão, veio 12 cestos de pão cheio, simbolizando cada apóstolo. Então, ministérios se tornam frutíferos quando eles obedecem e fazem a obra de Deus. Todos esses ministérios se tornam fortes, se tornam ministérios com recursos. 7. Agora, preste atenção. Deus às vezes nos dará a oportunidade de professar a nossa fé diante das dificuldades. E para isso Ele irá deixar você refletir sobre o desafio que está diante de você. Escute aqui, porque às vezes Deus fica em silêncio. Escute aqui, pastor, o senhor pregou outro dia que Deus não fica em silêncio. Olha o contexto que eu preguei, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo porque que tem hora que Deus se cala quando você está diante de um desafio, de um problema onde você fala: Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que vamos fazer? Veja que Jesus faz uma pergunta. Jesus lança uma pergunta. Ele diz, olha o versículo de número 6. Vamos voltar lá na Bíblia agora, o versículo de número 6. De João capítulo 6. Fez essa pergunta apenas o quê? Então muitas das vezes a crise que está diante de você, a dificuldade que está diante de você, o problema que surgiu, a situação que veio, você olhou e disse: e agora? Como eu vou resolver? O que eu vou fazer? Como solucionar isso? Isso já é a pergunta de Deus. Isso já é Deus te questionando. Isso já é Deus testando que tipo de crente que você é. Se é o crente que só crê quando tem, ou é aquele que continua acreditando quando nada tem. Já é Deus te colocando à prova. O desafio que está diante de você, já é Deus te perguntando: e aí, qual vai ser? E aí, como vai se resolver? E aí, como vai se solucionar? E Ele está em silêncio porque Ele está esperando a sua profissão diante da circunstância. O que você irá professar? Não podemos, não temos como, não vamos conseguir, não sei como fazer, não adianta, eu desisto, ou eu creio, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei como, mas nas tuas mãos está todo o poder. Como nós professamos a nossa fé diante dos desafios, Deus, Ele usa isso. E Ele aguarda para ver como você vai reagir. E aí, irmão? O desafio já é a pergunta. A crise já é a pergunta. Né, Dijane? A crise já é a pergunta. Você está diante de uma crise, está diante de um desafio. O Senhor está esperando o que vai sair da sua boca. O que você vai falar. Como você vai professar. Para pôr a prova. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que Ele já sabe como vai resolver, como Ele vai fazer. Mas Ele está te dando um tempo para refletir. Você talvez diga: não sei como resolver, não sei como sair, não sei como posso. Mas Ele está dando só um tempo. O que Ele está esperando? O que vai sair da sua boca. Quando nós vamos para Deuteronômio, no capítulo 8, vai lá, versículo 2 e 3. Veja como Ele faz isso. Deuteronômio 8, versículo 2 e 3. Como Deus faz isso, olha lá. Lembra-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que vocês e nem os seus pais antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então Deus, Ele cria essas crises para revelar o nosso coração. O que vai sair da nossa boca? O que vamos professar? O que vamos falar na hora que a dificuldade vir? Na hora que o impossível chegar? O que vai sair da nossa boca? Como vamos falar? Vamos falar pela fé ou vamos falar pelas circunstâncias? Vamos dizer que cremos que o Senhor mudará, ou vamos dizer que a luta é grande? Vamos dizer que o problema é maior? Vamos dizer que a dificuldade é intensa? Vamos colocar em alta o problema e diminuir Deus, ou vamos colocar Deus alto e diminuir o problema? A Bíblia diz que durante 40 dias Golias ficou gritando em Israel: não tem aqui um guerreiro para se apresentar, não tem aqui um homem para lutar. O povo ouvia e temia. A Bíblia diz que chegou Davi, um rapaz, repita comigo, um rapaz, 14 anos, olha só, outro menino. E ele ouve as mesmas coisas que estavam deixando aquelas pessoas com medo. Mas Davi replicou: quem é este incircunciso de coração para desafiar o exército Deus vivo? Quando ele vai a Golias, Golias diz: não tem homem em Israel, vocês têm que mandar um nada, um Zé Ninguém para lutar contra mim. E ele disse: hoje mesmo eu arranco a sua cabeça e lanço as bestas feras. Golias, e Davi diz para aquele gigante: você vem em mim, Golias, com espada e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. E aquele garoto derrubou aquele gigante. Acabou com a raça daquele guerreiro imbatível. Deus deixará você diante de dificuldades para ver como você vai agir. A nossa verdadeira fé é revelada na hora da crise, na hora que o problema chega. É aí que a gente vê o que sai da nossa boca. Não tem como, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem o que fazer, não dá para fazer, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo. Vamos voltar para os slides. Aonde eu parei, por favor. Deus às vezes nos dará a oportunidade, repita comigo, oportunidade. Oportunidade de você professar a sua fé. Então os problemas virão, as dificuldades virão. Ele sabe já como vai resolver. Ele sabe. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês com toda certeza. Todos vocês que estão aqui, na presença de Deus e dentro dessa igreja, podem ter certeza, Deus sabe e Ele tem consciência plena do problema que você tem e da dificuldade que você tem, mas Ele também já tem a resposta para isso. Ele só está esperando. Ele só está vendo, deixando para ver como você vai agir diante disso, como você vai falar diante disso, qual será a sua postura diante disso. É muito ruim um cristão que diante das dificuldades, a Bíblia diz: se mostrares fracos no dia da angústia, a tua força será pequena. 8. A igreja
pode identificar a pergunta que Deus está fazendo pelas necessidades que se apresentam. Veja que a necessidade gerou uma pergunta. Jesus disse: como vamos alimentar esta multidão? Então, mediante as necessidades que surgem, nós podemos identificar que Deus está nos perguntando: e aí? Qual vai ser? Vocês vão ter um ônibus para ir para São Paulo? Vocês vão ter um terreno para colocar o ônibus? Vocês vão ter um lugar para colocar as crianças? Vocês vão ter recurso para avançar? Vocês vão ter isso ou aquilo? Podemos identificar diante das necessidades Deus nos perguntando. E qual é a nossa profissão de fé? Fernanda falou do valor da unidade. Se todos nós falarmos, vamos comprar um ônibus, mas nós precisamos de um terreno para guardar esse ônibus, vamos comprar o terreno. Todos reunidos, todos desejando, todos orando, todos professando. Diante de você pode estar alguma necessidade, aparentemente até duradoura durante um tempo, mas tudo que Deus está esperando é como você vai professar a sua fé diante desse desafio. E aí, o que tem saído da sua boca, meu irmão? Diante da dificuldade, o Senhor é poderoso, Ele vai fazer, o Senhor vai mudar. O Senhor, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Ele é poderoso para fazer. Para o meu Deus ninguém pode. Você está como Davi? Porque o que sai da sua boca tem um poder imaginável. 9. A verdadeira igreja faz do nada grandes coisas quando coopera com o que tem, colocando na mão daqueles que têm o poder de multiplicação. Então, queridos, nós temos agora um desafio. Pessoas que colocam o pouco que têm nas mãos de Deus. Talvez a sua pouca capacidade, sua pouca habilidade. Eu, quando assumi o ministério pastoral, acredite ou não, teve dia na semana que eu não tinha o que pregar. E quando eu falo não tinha, eu já sentei em cima do altar e disse: eu não tenho nada para falar. Não tem alguém aqui para dar um testemunho nessa noite? E um ímpio pegar o microfone, um cara não convertido. Vocês não estão vendo o pastor está cansado em xingar, falar palavrão. E o que você imaginar dentro da igreja naquele dia? Eu não tinha o que pregar. E hoje, se colocar culto todo dia, eu prego todo dia. Se colocar toda hora, eu prego toda hora. Mas quando eu comecei, eu não tinha muito a oferecer, mas eu me ofereci. Deus não tem problema com a sua falta de capacidade, Ele tem problema com a sua falta de entrega. Ele tem problema com a sua falta de dedicação. Ele tem problema quando você, a Bíblia diz que Ele chama Moisés. Moisés era gago. Ou Moisés tinha dificuldade de não falar, ele era fanho, porque ele fala: Deus, eu tenho dificuldade de falar. E Deus falou: quem fez o surdo, quem fez o mudo, quem fez o deficiente foi eu. Moisés diz: chama quem não tem esse problema, chama outro melhor. E Deus diz: eu estou chamando você. Então a igreja faz do nada grandes coisas quando nós cooperamos, quando nós cremos, quando nós acreditamos que, embora as nossas habilidades e aquilo que Ele está nos chamando para fazer, estamos longe de sermos capacitados para isso, mas cremos que aquele que nos chamou, Ele nos capacita. Então eu me ofereço, eu me entrego, eu me rendo. Coopere com o que você tem. Pastor Joel disse que lá no Mandaqui tinha uma irmã de idade, ela não podia fazer nada, ela era muito idosa, mas toda vez que vinha um culto, ela vinha com uma bala de menta e dizia: pastor, eu não posso ajudar,
por causa da minha idade, mas toma uma bala para refrescar a sua boca. Depois que o Senhor pregou, para o Senhor aliviar um pouco a sua boca. E ele disse que quando aquela irmã morreu, ele sentiu falta das balas que ela dava numa igreja de 1.100 pessoas. Uma irmã fez diferença dando uma bala. Olha o ciúme. Está parecendo um abdominal, a barriga de tanquinho. Você não fala nada, irmão? Vocês ficam me cobiçando? Então a verdadeira igreja faz do nada grandes coisas. Vocês estão atentos à palavra, ela está olhando para outras coisas. Calma, o culto termina, eu cuido disso aí. A verdadeira igreja faz do nada grandes coisas quando coopera com o que tem, colocando nas mãos daquele que tem o poder de multiplicação. Sabe, irmãos, faça a sua parte, porque Deus multiplica tudo aquilo que é pouco em você. Ele multiplica o seu amor, Ele multiplica a graça, Ele multiplica os recursos, Ele multiplica os seus dons, Ele multiplica tudo, que Ele tem um poder de multiplicar o pouco. Ele tem um poder de fazer do nada, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus haja. Ele tem um poder, mas você precisa cooperar, você precisa se apresentar, você precisa se colocar diante dele. Em que isso tudo se aplica à nossa vida? Temos que estar preparados para os grandes desafios que Deus irá nos trazer. Diante dos poucos recursos que temos, presta atenção nisso aqui agora. Ou iremos nos opor a Deus, lembra que os discípulos disseram, nem que tivéssemos 200 denários. O outro disse, mas isto o que é? Olha o perigo que eu e você corremos de se opor a Deus. Estão entendendo? Nós podemos fazer oposição a Deus. Deus está querendo realizar e eu e você estamos falando, mas como? Mas de que jeito? Mas de que maneira? Se opondo a Deus. Porque eu estou olhando para a minha capacidade. Ou iremos nos opor a Deus, repita comigo, ou iremos nos opor a Deus, ou iremos nos dispor a Ele. Repita isso, vamos lá. Ou iremos nos opor a Deus, ou iremos nos dispor a Ele. Você tem duas escolhas. Ou você coopera, ou você se opõe. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você é resistência, ou você é persistência. Você vai se opor, ou você vai se dispor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está diante de uma impossibilidade, você se dispõe a orar, a crer, ou você se dispõe a se opor, a duvidar, a murmurar? Como você age diante de uma circunstância difícil? Muitos abandonam a vida de fé, isso é muito sério, por se opor a Deus. O que Ele tem para nós é muito maior do que o nosso raciocínio. Precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Iremos realizar trabalhos tremendos, com capacidades sobrenaturais. Eu vou repetir isso. Nós iremos realizar trabalhos tremendos, porém com capacidades não naturais, sobrenaturais. Eles obedeceram e começaram a servir, baseados na obediência ao que Jesus disse. Então veja, me dá aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele deu graças a Deus, deu os discípulos, disse, começa a distribuir. Imagina agora que trabalho árduo
tendo que crer, ao mesmo tempo servindo. Não dá para parar. Veja, nós já estamos na obra, estamos com a mão nela, já começamos. Não dá para parar, queridos, não dá para dar pausa. É continuar avançando, é continuar alargando, é continuar crescendo. Porém, isso não é com capacidade natural, é capacidade sobrenatural. Deixa eu te falar, é uma mentira implantada pelo diabo na sua cabeça. Você que é cristão, que é nascido de novo, quando a palavra não posso surge na tua mente. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Então é uma mentira. Desacredite nisso. Quando estiver diante de uma impossibilidade, desacredite que existe o impossível, porque nós servimos o Deus do impossível. Nós não precisamos saber como será feito. Nós precisamos simplesmente obedecer o que nos foi dito para fazer. Eu vou repetir isso. Não precisamos saber como será feito. Obedeça o que Jesus disse. Eles obedeceram e o pão foi multiplicando. E as pessoas foram ficando saciadas. Agora deixa eu te dar um aviso muito importante. Eu tenho que te avisar de algo. Temos que tomar cuidado, porque a pouca força e os poucos recursos têm o poder de nos fazer negar o nome do Senhor. Veja, o sermão, ele vai se concluir de forma positiva, mas eu preciso, nesse momento, fazer um alerta para a importância desse tema e a importância de se exercer a fé. Temos que tomar total cuidado, porque a pouca força e os poucos recursos, e eu mandei uma imagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, coloca na tela, é a tela azul nossa aí, não, a tela azul, Apocalipse, isso, ah lá, vamos ler. Presta atenção. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Há duas coisas que podem acontecer na vida do crente com pouca força. Agora, já para te ajudar, já quero dizer que todos nós aqui temos pouca força. Paulo diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, existe um problema grave diante do chamado, porque eu posso olhar para mim, eu posso olhar para o que tenho, eu posso olhar para aquilo que Deus está me dando para fazer, e devido à minha pouca força, eu posso cometer dois erros. Eu posso não guardar a palavra de Deus, eu posso abandonar o que Deus disse, e eu posso negar o nome do Senhor. Duas coisas podem acontecer quando eu me oponho aos desafios diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, se diante da dificuldade eu não tomar cuidado, eu olho para mim, eu olho para as circunstâncias, eu olho para os desafios e eu digo: não dá, não consigo, sou fraco, sou limitado, sou débil, sou pecador, não posso. Eu abandono a palavra e eu nego o nome de Jesus. Olha o perigo.
Mas olha lá o que ele começa dizendo: diante de ti eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ah, você não entendeu. Diante de ti, irmãos, temos ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Aquele que bate se abre, o que busca encontra, e o que pede recebe. Nós temos uma porta aberta diante de nós, uma porta que ninguém, nem o inferno, nem o diabo, nem a morte pode fechar. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Agora nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque a minha pouca força pode me levar a abandonar a palavra e a negar o nome do Senhor. Agora sim, Efésios 3, do 20 ao 21, coloca na tela. Primeiro que vocês colocaram a tela vermelha ou laranja aí, que o senhor tem dificuldade de falar as cores, irmãos. Olha na tela comigo. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Veja, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas como isso acontece? Conforme o seu poder que opera em nós. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força, é na força do seu poder, é na força da sua glória, é na força da sua graça. O Ministério de Louvor se posiciona aqui em cima. Hebreus capítulo de número 10, 38, eu já li para vocês. Mas coloque na tela de novo. Aquela imagem já está pronta aí, uma imagem que eu mandei uma mão para cima. E eu quero que você fique de pé nesse momento. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se retrocedermos diante das dificuldades, a alma do Senhor não terá prazer em nós. O Senhor, ele chamou os seus discípulos e ele disse para eles o seguinte: vocês não vão sair para fazer a minha obra de qualquer maneira. Vocês vão para Jerusalém. E vocês vão... Tem que ficar ruim o meu para os outros ficar bom? Vocês vão para Jerusalém. E vocês vão ficar lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A igreja erra muito quando ela pensa que ela deve viver uma coisa que Deus faz. Nós temos principais e contestados. Nós temos uma cama de inimigos, uma fúria. Nós temos vergonha olhando para essa igreja.
deixarmos ser revestidos por esse poder. Se essa palavra penetrar em nosso coração e crermos mesmo contra as circunstâncias, mesmo quando as dificuldades se apresentam, Ele vai fazer nas nossas vidas coisas extraordinárias. Eu quero que essa semana isso fique na sua mente. Diante dos desafios que estão na sua vida, você se opõe ou você se dispõe? Quando o problema chega, você se opõe, como daremos a essa multidão? Mas isso que é, ou você se dispõe? Eis o aqui. Todo se unir.